Você já tratou um paciente com um diagnóstico aparentemente correto, mas o tratamento não funcionou? O quadro não melhorou, ou melhorou um pouco e depois estagnou? Ou em alguns casos até piorou? E aí você pensou: será que eu errei o diagnóstico? Preciso recomeçar do zero? Nesse vídeo, vou te mostrar um processo de revisão. Não é sobre jogar tudo fora e recomeçar. É sobre como revisar o seu raciocínio sem perder o que já foi observado. Porque o erro mais comum quando um tratamento não funciona é exatamente esse: tentar recomeçar do zero. O clínico descarta a hipótese anterior, busca um novo diagnóstico, muda completamente a estratégia. Isso parece lógico, parece eficiente, mas na prática é desorganizador. Por que é desorganizador? Porque você joga fora observações valiosas. O paciente já respondeu a alguma coisa, mesmo que não tenha resolvido o quadro por completo. E essa resposta, mesmo que parcial, mesmo que pequena, é um dado, é informação. É evidência de que alguma coisa na sua hipótese estava coerente. Quando você recomeça do zero, você perde essa informação. E mais grave, você transmite ao paciente insegurança. Ele percebe que o profissional não sabe o que está fazendo. O que eu proponho é diferente: revisar, não recomeçar. O primeiro passo da revisão não é perguntar onde eu errei, é perguntar o que funcionou, mesmo que pouco. O paciente melhorou em algum aspecto? Mesmo que não seja o sintoma principal, mesmo que a melhora tenha sido pequena, mesmo que tenha durado pouco tempo. Ele dormiu um pouco melhor? A digestão estabilizou? A ansiedade diminuiu em algum momento específico? A energia melhorou em algum dia da semana? O humor ficou menos reativo? Esses sinais são preciosos. Eles indicam que a sua hipótese tinha alguma coerência, mesmo que incompleta. Eles mostram que você tocou em algo verdadeiro, mesmo que não tenha tocado no centro do problema. Se nada, absolutamente nada funcionou, isso também é um dado importante. Significa que a sua hipótese pode estar estruturalmente errada, não apenas incompleta, mas equivocada na sua direção fundamental. Mas na maioria dos casos clínicos reais, alguma coisa funcionou. O organismo respondeu em algum nível, mesmo que a resposta não tenha sido a que você esperava. Mesmo que tenha sido apenas uma pequena reorganização periférica. E é a partir daí que você revisa, não a partir do erro, a partir do acerto parcial. O segundo passo é identificar o que piorou ou o que apareceu de novo. Muitas vezes, o tratamento não falhou completamente. Ele apenas deslocou o problema. Ele moveu a manifestação de um lugar para outro. Um sintoma sumiu, mas outro apareceu. A dor diminuiu, mas a insônia piorou. A ansiedade melhorou, mas a fadiga aumentou. A digestão estabilizou, mas a irritabilidade se intensificou. Isso não significa que o tratamento foi um erro. Significa que você tocou em uma camada do processo, mas não a camada estrutural. Você mexeu em uma consequência, mas não na raiz que permaneceu intacta. Esse é um sinal clássico de que a sua hierarquia pode estar invertida. Você tratou o que parecia mais urgente, mas não tratou o que era mais fundamental. Você apagou o incêndio pequeno, mas a casa continuou pegando fogo em outro lugar. Quando isso acontece, muitos clínicos pensam: o tratamento não funcionou, mas na verdade, o tratamento funcionou parcialmente. Ele revelou algo, ele mostrou que a sua hipótese precisava ser ajustada, não abandonada. O problema não é que você errou, o problema é que você parou cedo demais, ou que você começou pelo lugar errado. Identificar o que piorou ou apareceu de novo é fundamental, porque isso aponta para a camada que você ainda não tocou. É um diagnóstico dentro do diagnóstico. O terceiro passo
é reavaliar a sua hierarquia. No diagnóstico inicial, você definiu um eixo central, um padrão que organizava os outros, uma dinâmica que explicava a maioria dos sinais. Você disse: isso é o central, isso é periférico, isso é raiz, isso é consequência. Isso precisa ser tratado agora, isso pode esperar. Agora, com os dados do tratamento, você precisa perguntar: esse eixo ainda faz sentido? Se o paciente melhorou em aspectos periféricos, mas o sintoma central permaneceu, seu eixo provavelmente está correto. Você só precisa sustentar por mais tempo. O organismo está respondendo, mas ainda não se reorganizou completamente. Se o paciente melhorou no sintoma central, mas aspectos periféricos pioraram, sua hierarquia pode estar invertida. Você tratou a consequência como se fosse raiz, e agora a raiz está se manifestando de outra forma. Se nada melhorou em algum aspecto e outros aspectos pioraram significativamente, seu eixo pode estar completamente errado. Você pode ter interpretado a direção oposta do movimento. Pode ter dispersado o que precisava ser tonificado ou tonificado o que precisava ser dispersado. Esse é o ponto mais delicado da revisão. Não é sobre saber ou não saber. É sobre ter humildade para reordenar. É sobre aceitar que a primeira leitura, mesmo bem feita, pode estar incompleta. E aqui eu quero fazer uma distinção importante. Reordenar não é o mesmo que recomeçar. Reordenar significa manter as observações, manter os dados, manter as respostas parciais e simplesmente mudar a hierarquia. É um ajuste fino, não um reset completo. O quarto passo é escutar o paciente novamente, mas não como na primeira consulta. Na primeira consulta, você escuta para coletar dados. Agora, você escuta para confirmar ou refinar sua hipótese testada. Você já tem informações, você já tem respostas parciais, você já tem hipóteses que foram testadas na prática. Agora você precisa perguntar ao paciente de forma específica, desde que começamos o tratamento, o que mudou para você, mesmo que não seja o que a gente esperava. Muitas vezes o paciente percebe mudanças que o clínico não percebe. Pequenas reorganizações, leves alterações no ritmo do corpo, mudanças sutis na qualidade do sono, na disposição ao acordar, na forma como reage ao estresse, na consistência da digestão. Essas informações são o combustível da revisão. Não ignore. O paciente é o seu principal informante sobre o que está acontecendo. Ele sente o corpo todos os dias, você não. Ele percebe variações que você nunca veria em uma consulta de 20 ou 30 minutos. A escuta ativa nesse momento não é sobre acolher queixas, é sobre coletar dados para refinar sua leitura. É sobre perguntar de forma direcionada o que mudou, o que melhorou, o que piorou, o que apareceu de novo ou desapareceu. Essas respostas vão te dar pistas sobre qual camada você tocou e qual camada permaneceu intocada. O quinto passo é o mais importante. Ajuste na sua conduta. Não troque completamente. Ajustar é diferente de recomeçar. E essa diferença é o que separa o clínico maduro do clínico inseguro. Ajustar significa manter o eixo, mas modular a intensidade ou mudar a ordem das intervenções, ou sustentar por mais tempo antes de avaliar novamente, adicionar um ponto de apoio sem abandonar o principal. Recomeçar significa jogar fora tudo e tentar outro diagnóstico, mudar completamente a estratégia, abandonar a hipótese anterior como se ela nunca tivesse existido. Porque o clínico inseguro recomeça? Porque recomeçar dá a ilusão de controle. Parece mais seguro abandonar o que não funcionou e tentar algo completamente novo. Parece mais limpo, mais profissional. Mas na prática, recomeçar é um sinal de fragilidade estrutural. Mostra que o clínico não tem um método de revisão. Mostra que ele só sabe operar com hipóteses que funcionam de primeira.
O clínico maduro, ao contrário, ajusta. Ele não tem medo de sustentar um eixo que ainda não deu resultado completo, porque ele confia na lógica do processo. Ele não precisa de confirmação imediata a cada sessão. Ajustar exige leitura fina do processo, exige tolerância à ambiguidade, exige confiança no próprio raciocínio, aceitar que o organismo responde no seu próprio tempo e não no tempo da ansiedade do terapeuta. Quando você ajusta, você diz: minha direção está correta, mas preciso refinar a execução. Quando você recomeça, você está dizendo que minha direção está errada, vou tentar outra. Ambas as possibilidades são legítimas, mas a decisão entre uma e outra deve se basear em evidência, não em ansiedade. Revisar um diagnóstico que não funcionou não é um fracasso, é parte do método clínico, é parte do processo de amadurecimento. O erro não está em errar, está em não saber o que fazer com o erro, está em não ter um método de revisão, está em recomeçar do zero toda vez que algo não sai como esperado. Se você tem um paciente que não responde como esperado, não recomece do zero. Aplique os 5 passos que eu apresentei hoje. Primeiro, pergunte o que funcionou, mesmo que pouco. Segundo, pergunte o que piorou ou apareceu de novo. Terceiro, reavalie sua hierarquia. O eixo central estava certo? Quarto, escute o paciente novamente, de forma direcionada. Quinto, ajuste a sua conduta, não troque completamente. É assim que se constrói clínica consistente, não acertando sempre, não tendo um diagnóstico perfeito na primeira consulta, mas revisando com método, aprendendo com as respostas parciais, ajustando sem perder o que já foi observado. Se você já passou por uma situação em que o tratamento não funcionou como esperado e você teve que revisar o seu diagnóstico, deixe aqui nos comentários. Conte como foi, o que você aprendeu com essa experiência. Eu leio e respondo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana, um vídeo novo sobre raciocínio clínico aplicado à medicina chinesa. Sem pressa, sem atalhos, com rigor. A clínica não começa na técnica, começa na mente que observa, organiza e sustenta uma decisão. E também na mente que sabe revisar quando necessário. Até a próxima!